Boa noite, tudo bem? Saudade de vocês. Estou aqui para a nossa meditação de hoje, para refletir um pouquinho, no que a palavra nos ensina e como ela pode nos socorrer num momento como esse. E hoje eu gostaria de meditar num versículo que está sendo muito usado esses dias, A gente está aí nessa luta com a pandemia, pouco preocupados com relação ao futuro. E eu tenho visto as pessoas usarem muito esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, E é um versículo onde, é um trecho onde Paulo, no verso 12, vai dizer que ele descobriu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Inclusive que ele aprendeu a viver contente, ou seja, autônomo, satisfeito, tranquilo, em paz, sereno, em meio às situações de necessidade e em situações de fartura, em momentos bons. Mas eu quero me valer de uma ilustração para ajudar a gente a entender o que esse versículo quer dizer, porque a gente tem a mania de entender errado, e às vezes até em algumas pregações que a gente ouve pela internet, o pessoal interpreta errado esse verso que diz tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou usar a seguinte ilustração: imagina que você está subindo a rua da sua casa e de repente o pitbull sanguinolento, assassino do seu vizinho, escapa e começa a correr na sua direção. O cachorro bravo do seu vizinho escapa e começa a correr na sua direção, Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que tudo posso naquele que me fortalece, não significa que o cachorro bravo do vizinho nunca vai escapar e correr na minha direção. Tudo posso naquele que me fortalece não está dizendo que eu não vou ter nunca que enfrentar um cachorro bravo que escapa de uma casa e corre na minha direção querendo me morder. Não, o versículo está dizendo o contrário. Esse versículo está dizendo que eu tudo posso enfrentar. Que se eu estiver subindo na rua da minha casa e o cachorro bravo do meu vizinho escapar e correr na minha direção, ele está dizendo, eu posso lidar com isso. Eu posso enfrentar isso. Então a gente tem que primeiro não usar esse versículo para ficar se iludindo, para ficar negando situações. Quando o cachorro bravo do vizinho escapa e começa a correr na nossa direção, uma das atitudes possíveis, sabe qual é? A negação. Então o que é a negação? O cachorro bravo escapou, está correndo na sua direção, vai te morder. Aí o que a gente faz? A gente nega. A gente não quer que aquilo esteja acontecendo. A gente faz, tampa os olhos e começa a dizer, não, isso não está acontecendo, não é nada, vai passar, o pessoal está exagerando, não é nada disso. Isso tem nome, se chama negação. Muita gente está fazendo isso com a situação que a gente está vivendo agora. A situação que a gente está vivendo agora, nós não vamos lidar melhor com ela porque nós negamos o que está acontecendo. Não, está acontecendo. Temos uma crise de saúde e mais para frente teremos uma crise econômica. Não adianta tapar os olhos para isso, não adianta negar. Por quê? Porque quem nega que a situação, quem nega que o cachorro bravo do vizinho escapou e está correndo na sua direção, vai ser mordido. Vai sair machucado. Então você não nega. Você vai se valer do que Paulo está ensinando. O que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo o seguinte, se o cachorro bravo do vizinho escapar e correr na minha direção, eu vou ter a força necessária, vinda do Senhor, para eu lidar com essa situação. É isso que o versículo está dizendo. Então, tudo posso naquele que me fortalece, não é, vai ser ruim para os outros países, mas para o Brasil vai ser bom. Todo mundo, muitas pessoas vão perder emprego, mas eu não vou. Não. Está dizendo, aconteça o que acontecer, a recessão econômica seja branda, seja média, seja forte, eu vou poder lidar com ela. Se alguém que ajuda no orçamento doméstico, na minha casa, perdeu o emprego, eu vou poder superar isso. É isso que o versículo está dizendo.
Então não interpretem errado, não façam desse versículo uma mágica, uma mandinga contra tempos difíceis. Até porque não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu enfrentei tempos difíceis. E quer saber? Eu aprendi a viver contente nos momentos de fartura e nos momentos em que eu não tinha o que comer. Mas eu morri de fome? Não, eu não morri de fome, eu superei, eu venci aquela situação. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Negar é uma das atitudes, mas é uma atitude estúpida. Segunda coisa, fugir também é uma atitude estúpida. Porque você foge do cachorro hoje, vai ter que fugir amanhã e depois de amanhã. Então, não. Nem a negação e nem a fuga são soluções. Eu falo para meus pacientes no consultório, os pacientes que eu atendo em terapia, eu sempre falo para eles, escuta, cuidado com as coisas para as quais você não olha. Porque ninguém pode superar aquilo para o qual não olha. Eu preciso olhar para a situação. Porque eu só posso superar as coisas para as quais eu olho. E eu entendo. E eu vou discernir aquilo. Eu posso superar, eu posso vencer. E é isso que Paulo está dizendo. Eu tudo posso naquilo que me fortalece. Não interessam as circunstâncias. Seja qual for a circunstância, eu vou poder lidar com isso. Então, Paulo está dizendo o seguinte, se o cachorro bravo do vizinho escapar e correr na sua direção, fique tranquilo. Sabe por que fique tranquilo? Porque naquele que tudo pode, para o Deus, para quem nada é impossível, ele vai prover a força, ele vai prover o necessário para que eu passe por aquela situação. Então é o seguinte, o cachorro bravo do vizinho escapou, eu vou olhar para isso, eu vou enfrentar. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar se tem uma árvore que eu posso subir, eu vou ver se tem um muro que eu posso subir, eu vou ver se eu tenho um pedaço de pau para eu me defender, eu vou ver se eu tenho uma casa para eu correr para dentro, ou se meu carro está perto para eu poder voltar para dentro dele. Ou seja, Deus não desampara, Deus não larga na mão. Por isso que o crente pode dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, inclusive, passar por momentos difíceis. Eu posso, diferente de outras pessoas que congelam, que negam, que fogem diante de situações difíceis, ele está dizendo, eu não. Eu não vou me curvar diante de uma situação difícil. Por quê? Porque eu me fortaleço nele, eu me fortaleço em Deus, e me fortalecendo nele eu posso superar qualquer dificuldade. Eu não fui derrotado. Então a gente olha para Paulo dizendo assim, eu aprendi a viver contente, que no grego essa palavra é autarques, contente é autarques, de autarquia, ou seja, de governo autônomo. Paulo está dizendo o seguinte, eu aprendi a lidar com as situações que advêm sobre mim de forma autônoma, tranquila, né? Eu estou fortalecido nele, então eu posso lidar com isso, eu não transfiro a responsabilidade para ninguém, eu não me desespero. Então ele fala, eu aprendi a viver contente, ou seja, no controle da minha vida, em momentos em que eu tinha o que comer e em momentos que eu não tinha o que comer. Então veja que situação grave que ele coloca. Quando a gente diz que faltou o que comer, Paulo está dizendo o seguinte, é uma situação grave, mas eu passei por situações difíceis. Mas olha lá, ele está testemunhando isso. Então ele está testemunhando, ele está dizendo o quê? Olha, teve um momento que eu não tinha o que comer, mas eu fui derrotado? Não, Deus proveu. Deus me ajudou a enfrentar a situação de fome. Eu estava com fome, mas eu não morri de fome. Eu fui suprido. Eu consegui superar, eu consegui vencer. E nós, nesse momento, nós precisamos pensar exatamente assim. Nós precisamos pensar o quê? Nós precisamos pensar que seja qual for o cenário, a dificuldade, a luta, eu e vocês, nós vamos superar essa dificuldade, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E aí não tem mágica, tem enfrentamento. Vocês sabem, eu sou pastor muito pé no chão. E eu me admiro, às vezes, de algumas mensagens que eu tenho visto na internet que vão nessa direção, sabe? Da euforia ingênua, de que não vai ser nada, de que tá tudo bem e que nada vai mudar. Não, vai mudar, gente, vai mudar. Já mudou.
já mudou, né? Então não tem volta a isso. Nós vamos viver situações, nós não sabemos direito como elas vão ser, mas situações um pouco difíceis daqui para frente, talvez economicamente, né? Primeiro vencendo a crise da saúde, vamos ter a crise econômica, mas o que eu quero dizer de novo, vamos superar, vamos vencer primeiro nos fortalecendo nele e Deus nos fortalecendo enquanto comunidade, enquanto igreja. Na minha opinião, nunca houve um momento tão bom, tão oportuno para a gente ser igreja, para a gente dar bom testemunho lá fora. Por quê? Porque nós podemos nos unir para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Agora é tempo de, como igreja, nós exercitarmos a compaixão, a solidariedade, o amor, né, de forma bastante prática. É isso que nós vamos precisar fazer. Porque a nossa vida, né, algumas pessoas, mesmo que o nível de vida caia um pouquinho, elas ainda vão conseguir viver uma vida digna, né, suficientemente digna. Tem gente que não. E o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Fechar os olhos também? Não. Nós vamos ser solidários, nós vamos ser amorosos, nós vamos procurar ajudar da melhor maneira possível. Aqui uma dica boa, né? Até eu vou falar disso depois para a nossa comunidade de maneira mais específica. Eu quero dizer, comece a olhar em volta, que cada membro da nossa igreja possa adotar uma família para cuidar, para levar uma cesta básica, né? Lógico, uma família em situação de vulnerabilidade, mas para levar uma cesta básica, para orar junto com essa família, para dar suporte emocional, para dar suporte espiritual. Chegou a sua hora de ser igreja. Ou você quer ser espectador? Olha que legal, eu vi o anúncio na igreja. A igreja encheu o caminhão e a igreja, ou seja, o pastor distribuiu não sei quantas toneladas de alimento numa comunidade carente. Ou seja, né, uma pessoa da igreja, o pastor no caso, foi o protagonista, foi lá, fez a distribuição. E o que a igreja fez? Igreja de espectadores? Alguém faz e a gente fica de espectador? Não, querido, talvez Deus esteja chamando a todas as igrejas, a todos os membros de todas as igrejas, para serem os protagonistas, para serem pessoas que realmente vão ser luz e sal da terra, que vão mostrar de maneira concreta o que é ser redimido no Senhor, ser cheio do amor dele, porque o amor de Deus transborda em nós para a vida dos outros. Esse é o momento, né? Então, nós vamos fazer isso. Primeiro, o cachorro bravo já escapou, está correndo na nossa direção. Primeira dica, olhe para ele. Segunda dica, em frente. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não tenha medo, não corra, não fuja, não negue, em frente. Ah, o pastor, mas eu tenho medo. Cara, vai com medo mesmo. Você quer perder o medo? Enfrente a situação, né? Todo mundo que anda de bicicleta ou que dirige um carro já teve medo de cair da bicicleta ou teve medo de dirigir um carro. A gente, quando criança, tinha medo de andar, porque podia cair. Mas você não superou todas essas coisas? Vai superar essas novas também. Então, o medo a gente perde porque enfrentou. A gente não perde o medo porque fugiu. Porque fugir me deixa com medo. Faz com que o meu medo permaneça. É no enfrentamento que eu perco medo. O amor lança fora todo medo. É no enfrentamento que a gente perde o medo. Então, guardem essas dicas. Finquem o pé nessa promessa, nessa fala de Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é viver no mundo da ilusão. Não é viver se auto-iludindo, mentindo para si mesmo. Não. Você está dizendo o seguinte, venha o que vier pela frente, eu posso. Fortalecido nele, eu posso vencer, eu posso superar, né? Eu posso sair dessa situação mais forte do que quando eu entrei. A fé de Paulo não se fortaleceu à toa, a fé de Paulo se fortaleceu nos enfrentamentos que ele teve durante a vida dele. Paulo, se você ler a história de Paulo, Paulo passou por muita coisa, foi preso, sofreu naufrágio, foi humilhado, julgado de forma injusta, passou muita coisa, foi perseguido. Bom,
A gente não admira Paulo como um homem de grande fé? Vocês acham que essa fé veio da onde? Frase que eu gosto de repetir. Mar calmo não faz marinheiro bom. É o mar tempestuoso que faz o marinheiro bom. Então vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, né? E é isso que nós vamos fazer. Seguir confiantes nessa palavra que o apóstolo Paulo nos deixou lá atrás, mas que nos serve muito bem no dia de hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um abraço.